Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 41 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, ao vivo pela rádio StarNewsSantos.com. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo, nos assistindo em qualquer parte do planeta, ao vivo para você com informações da Baixada do Brasil e, é claro, atenção total no mundo pós final de semana, ter início esse conflito, essa guerra que, infelizmente, está movimentando o cenário mundial entre Israel e também aí a faixa de Gaza, o Hamas e várias outras situações que a gente vai comentar, e já que temos comentado desde ontem na nossa programação, além dos nossos quadros, né, do Conexão News, trazendo informações do Departamento de Jornalismo aqui junto à Rádio Star News para você, né? Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro, e é sempre importante a gente dizer, já estamos caminhando daqui a pouco para metade do mês de outubro e logo aí, muito próximo do final do ano, mas fica a pergunta, e a situação econômica do Brasil, a situação econômica do mundo, mediante mais um conflito? Não for aí o conflito Rússia e Ucrânia, agora mais um, nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje aqui também, né? Você já sabe, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha, como você preferir, dê a sua indicação de ideia de programa, um tema recorrente que você acha importante, vamos fazer para você. Baixe o nosso aplicativo pelo Google Play ou pela App Store. iOS e o Android não tem problema, 20 segundos no máximo, você tem 24 horas no ar, a melhor música, a melhor informação, e obrigado pelo carinho. No final de semana tivemos o especial do Rod Stewart, muita gente parabenizando, e querem mais, hein? E agora, a solicitação aí, a gente apurou já no final de semana também, né? Muitos pedidos para um novo especial. Depois de Tina Turner, depois de Rod Stewart, depois de Bruno Mars, né, que passou apuros, hein? Bruno Mars, que estava lá em Israel, fez um show no meio de semana, faria no sábado e não deu. Teve que sair de lá com um esquema de segurança para que pudesse deixar o país, mas está bem, deixou o país. Mas podemos adiantar que teremos mais um especial, né, dona Virginia? Bom dia, tudo bem? Será o especial de um artista, diríamos que inglês? Sim. Diríamos que ele já foi vocalista de uma banda e depois iniciou carreira solo? Isso. Diríamos que ele toca bem bateria? Isso. Pelo menos tocava, né? Nós estamos falando do nosso querido Phil Collins, né? Que tem grandes sucessos na música mundial, grande figura e muita gente pedindo, hein? Muita gente comentando aí a situação do Phil Collins, a sua capacidade artística. Então, se prepare, nós teremos aí um indicativo de Phil Collins em mais um especial da Rádio Star News também. Deixa eu pegar o bom dia aqui do nosso convidado, um deles já está por aqui, né? Já está aqui conosco. Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, aposentado, também advogado conosco aqui. E com certeza atento em tudo que está acontecendo no panorama mundial, no jornalismo, na informação, na economia, porque qualquer conflito gera consequências na economia. Bom dia, Ailton. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, bom dia aos nossos internautas, aos nossos ouvintes. Desejar uma terça-feira aí de muita paz, principalmente muita paz aí. Exato. E muitas coisas boas aqui, pelo menos para a gente, que essa guerra lá no Oriente encontre um momento de trégua, pelo menos de entendimento, para que as pessoas, os civis que estejam lá como reféns do Hamas, eles não sofram, e nem a população civil palestina não sofra as consequências desses desatiros, vou falar assim, vou usar esse termo, essa desinteligência aí dos que motivaram esses atos bárbaros aí que nós presenciamos. Só para você ter uma ideia, mandar um abraço à dona Matilde Ferreira, que mandou um bom dia já, 5h da manhã, acorda cedo, dona Matilde, tinha até o cheirinho do café. Né? Ela perguntou o tamanho do país de Gaza. Na verdade, a gente não pode nem chamar de país, né? Não. É uma faixa, e para que você tenha uma ideia, territorialmente, é aproximadamente o tamanho, por exemplo, de Bertioga. E a faixa de Gaza, eu fiz até uma comparação, eu até fiz uma pesquisa. Ela tem 367 quilômetros quadrados. A zona leste de São Paulo, 380. Só que a zona leste de São Paulo, por incrível que possa parecer, tem o dobro da população.
O que ocorre? O Israel fez um cerco da zona de Gaza. Então, só as pessoas que têm autorização passe, que trabalham em Israel, podem cruzar a fronteira. E tem toda uma série de passagens lá que fazem os controles. E, desculpe cortar, Edu, a parte marítima, que a Gaza é um litoral, né? Tem um litoral, tem um controle bem estrito da marinha israelense, da guarda costeira israelense, justamente para evitar a entrada de armamento, contrabando, essas coisas. Então, é uma população que vive isolada praticamente do mundo. E não é nesse conflito. Vamos deixar bem claro. Não. Vamos separar aqui, inclusive, ontem muitas perguntas vieram, Ailton, você até vai nos ajudar a construir isso. Quem que está errado? Coitado de Israel. Olha, não existem coitados, né? Existem prejudicados e existem afetados. Sim. E a gente pode colocar da seguinte maneira: os palestinos também são vítimas, como também, em certo modo, os israelenses. Sim. Nós temos aí um tratado que deveria ter sido tratado como tal, né? Sim, uma resolução da ONU. Exato, que manteria uma faixa, esse território palestino, com liberdade, sim, com autoridade do próprio espaço, né? Com a possibilidade de promover eleições, de fazer todo o movimento para que se constituísse futuramente uma sim, nação. Fato esse que até hoje não aconteceu. E deixar bem claro, o grupo Hamas, que é um grupo, vamos classificar como um grupo terrorista, para ser muito claro, né? Impulsionou esse conflito, de uma certa forma, tendo outras visões, né, em relação à geopolítica, em relação a território, em relação à liberdade, e não se faz conquistas de território com atos terroristas, não se faz conquistas matando jovens, como foram 260 jovens de uma rave, não se faz uma senhora de mais de 80 anos, vocês devem ter visto a imagem, né, sendo feita de refém. Isso é banditismo, isso é algo que tem que ser combatido, e não só por Israel, por todos nós que somos pessoas que queremos o bem. Agora, é um conflito que, se não houver uma interferência, né, Ailton, que era a sua palavra, muito rápida, de autoridades que eu ainda reputo competentes, né, como a própria ONU, né, vai lembrar que, nesse exato momento, o Brasil preside a cadeira de segurança da ONU. Sim, exato, a presidência rotativa. Exato, que ela é rotativa. Nós temos, nesse momento, que ter uma posição muito firme, muito concisa, mas muito consciente. E mais. O Ailton foi um funcionário de carreira brilhante, né, do nosso governo federal, pela Receita, e ele vai ter, com certeza, a mesma opinião que a minha. Se não tiver, não tem problema, que é uma democracia. Sim. Nós temos uma tradição de grandes embaixadores. Sim, diplomacia de brasileira. Grandes diplomatas, de homens, né, que marcaram na história da ONU e marcaram histórias aí em grandes conflitos. Então, é hora de que um desses homens apareça, né, e mostre, literalmente, que o Brasil está preparado para ser um intermediário disso, né? Claro que só o Brasil vai resolver? Não. Mas, como estamos ocupando essa cadeira, é hora de mantermos, né, uma chama do nosso nome, se nós queremos estarmos entre as principais nações do mundo, Ailton. Sim, eu concordo plenamente com você, Edu. De fato, a definição clássica do terrorismo abrange o Hamas, porque essa prática de praticar atos violentos contra a população civil para criar um clima de instabilidade realmente se encaixa na definição clássica de terrorismo. Então está correta a sua avaliação e tudo. E quanto à diplomacia brasileira, de fato, não só uma oportunidade do Brasil, que tem boas relações com Israel e boas relações com o mundo árabe, ser visto como, digamos assim, como um mediador confiável, que é um papel que o Brasil tem a fazer, como há também brasileiros também envolvidos como vítimas dessa tragédia. Tanto do lado palestino, brasileiros que residem lá em Gaza, como brasileiros que são reféns e residem também em Israel, são potenciais alvos de uma ação do Hamas, do Hezbollah, ou qualquer outro grupo que interveia aí nesse conflito. Ambos atuam nessa região. Eu acho que o Brasil até tem uma legitimidade maior do que os 5 membros, embora eles tenham poder de veto e tudo, mas os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia... Não, a Alemanha não. A Alemanha não
está nesse... No permanente, não. São 5 perfeito. países, São a China, fixos. são fixos. Exato. E eles têm o poder de veto. Isso, Os bem Estados lembrado. Unidos, França, o Reino Unido, Rússia e China. Então, como eles têm digamos, os Estados Unidos e Rússia já praticamente se posicionaram, Sim. fica difícil ir. França sobra o Brasil e China, praticamente. Exato. A China está negociando um acordo, uma reaproximação da Arábia Saudita com o Irã. Isso. Então a China também está colocando também seu peso no Oriente Médio. O Irã passa a ser alvo de novo dos olhos dos norte-americanos. Sim, porque há desconfiança que o Irã forneceu material, equipamento, financiado o Hamas e fornecido equipamento, Até porque aqueles o Hamas drones. É um grupo que não é tão grande assim e não teria recursos E para... outra coisa, tecnologia. 5 mil mísseis. 5 mil mísseis, os parapentes, os drones que caíram em Israel, as baterias de foguetes que foram lançados, que são equipamentos relativamente toscos, simples. Porém, nós acreditamos O número que saltou os olhos. saltou os olhos e toda a logística que foi programada. Então, a gente sabe que teve uma consultoria, algo de fora, que interviu. Entendeu? Então, já fica... Agora, as investigações vão ser, pelo menos por parte dos americanos, eles vão cair fundo nisso daí, porque para eles também interessa colocar o Irã desse xadrez aí. Porque o Irã, na verdade, ele tem interesse na estabilidade. Porque à medida que a própria Arábia, que tenta fazer um acordo de paz com o Irã, se aproxime de Israel, cria todo um círculo no Oriente Médio que isola o Irã. Então, o Irã, digamos assim, é um investimento dificultar as boas relações de Israel e com a Arábia. Porque o que acontece? A visão de médio e longo prazo dos países árabes é que o petróleo não vai ser a eterna fonte de recursos para aqueles países. Então, eles precisam diversificar as economias. Exato. Eles precisam ter boas relações com as potências e as potências regionais. No caso, Israel, que é um país detentor de tecnologia. Sim, hoje eu li ainda no final de semana, me permite... Claro. Hoje tem o Exército que busca a maior modernidade do setor bélico. Sim, Ele disputa ali uma rivalidade muito grande com o Exército norte-americano. Eu até desconfio que, dadas as devidas proporções, o Exército israelense é mais avançado. Correto. Porque, como eles têm um território todo sujeito a alvo... E você viu a mobilização em 3 dias, Sim. de domingo para hoje? 300 mil homens que haviam... Homens e mulheres. E mulheres. Porque... Quando a gente fala homens, né? Não, mas ressaltar esse aspecto, porque o Exército... Eu vi até uma entrevista de uma mulher brasileira, soldado... Sim, as mulheres lá, há brasileiras lá que são reservistas das Forças Armadas israelenses. Exato. Porque lá no Israel, o serviço militar é obrigatório e compulsório para as mulheres e homens. Exato. É diferente do Brasil, que só os homens são obrigados a servir. A gente vai ao nosso intervalo, o Ailton é muito atento, né? Ele está afinado com isso, a gente vai comentar, a gente tem muita coisa, como por exemplo, deixa eu dar alguns destaques aqui, para que a gente volte, Ailton, e a gente comente muito, como por exemplo, com a variação do dólar e também do petróleo e a guerra de Israel, viram aí ponto de atenção para o Copom. A afirmação de quem é? Do Galípolo. Sim. Ele entende que isso deve chamar a atenção de todos nós e que isso pode causar alguma consequência no mercado econômico mundial. Então, nós tivemos aí a alta do petróleo, nós tivemos a alta do dólar, e ele entende que podemos ter um certo cuidado, né? Há um ponto de atenção em relação a isso também. Nós vamos discutir muito isso no nosso programa de hoje também, né? Estaremos também com o Douglas Martins, jornalista e advogado, mas ele não veio no programa, mas estamos aqui com o Ailton Ribeiro, que vamos tocar muito aqui. Olha, um destaque aqui importante, Virgínia. Covid volta a afetar a Baixada Santista e mata menos, mas em setembro o número de casos subiu 154% de agosto a setembro. Então, muita atenção, principalmente os nossos queridos idosos, com certeza. A volta da Covid. Com certeza. Pessoal, tem que realmente reforçar as campanhas de vacinação, porque a Covid
mata. E se não mata, deixa sequelas para isso, alguns que ainda é, seríssimas. Que ainda é uma consequência horrível, né? É uma consequência horrível. Mais um destaque, o governo de Israel já autorizou o resgate de pelo menos 700 brasileiros e o primeiro voo deve chegar em Brasília amanhã, retornando já de Israel, trazendo esses primeiros brasileiros também, né? Baixa adesão da plataforma gov.br preocupa governo, porque a última fase desenrola, não desenrolou. Diríamos que não decolou. Sim. Muita gente não buscou o desenrola para tentar resolver as suas questões aí financeiras com dívidas, né, que variam até R$25 mil, né? E tem gente dizendo o seguinte: eu saio de um rolo e vou entrar em outro. Sim. Então as pessoas acabaram não se entusiasmando tanto. CPI das pirâmides pede indiciamento, sabe de quem, Virgínia? Ronaldinho Gaúcho e sócios da 123 Milhas, segundo pistas e provas levantadas pela Justiça e pela Polícia Federal. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho estaria lavando dinheiro junto aos dois irmãos, né? São dois irmãos mineiros, nada contra o povo mineiro, deixar bem claro, né? Sim. Os irmãos Madureira, né? Que vendiam aquilo que não podia entregar. 123 Milhas, infelizmente, né? Pisos maiores da saúde e educação só devem valer a partir de 2024, diz a área técnica do TCU, Tribunal de Contas da União. A gente vai comentar isso também, né? Sim. E para fechar os nossos destaques e voltar depois para comentar aqui com Ailton Cláudio Ribeiro, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se diz favorável à semana de 4 dias de trabalho e que a economia suportaria, segundo o ministro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas também, né? Eu não sei se o Luiz Marinho está olhando para o Brasil e sonhando, por exemplo, com a Alemanha. Eu temo que sim. Eu temo que ele não entendeu a precarização do mercado de trabalho. Isso. Eu acho que ele precisa ter um olho mais atento para essa... Mais clínico e atento para essa realidade. O nosso mercado não tem nada a ver com o mercado de trabalho, como, por exemplo, alemão, como o mercado de trabalho belga, como o mercado de trabalho suíço, em certo modo até com o mercado de trabalho do Reino Unido. Sim. Precisamos ter essa atenção. Vamos discutir essa questão também na volta aqui. Olha quantas informações para a gente comentar e para falar também, né, que eu quero também a opinião do Ailton, que eu fico sempre feliz de ouvir o Ailton comentando. Presta atenção, muitas vezes assisto o programa de novo. Eu faço o programa que você assiste, porque eu gosto das suas colocações. E sempre tem esse feedback, né? Eu quero a sua opinião. Diminuir a desigualdade no Brasil é o que afirma aqui, né? Aí vamos lá. Ex-ministro Maílson da Nóbrega, também Armínio Fraga e Hélida Graziani afirmaram que o país só tem um jeito para mudar aí esse aspecto tudo, né? Mudar as prioridades, enfrentando o quê? Diminuindo privilégios e terminando com a desigualdade. Se não houver isso, a sociedade brasileira entrará cada vez em conflitos, e não teremos soluções para os problemas econômicos do país. Eu quero a sua opinião depois na volta do intervalo. São 3 nomes a serem respeitados, né? Maílson da Nóbrega, que já esteve em governo, Armínio Fraga e Hélida Graziani. Então, eu quero saber depois a opinião do nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou ao nosso primeiro intervalo, aqui no nosso Ponto a Ponto pela Rádio Star News. Lembrando, né, Virgínia, eu fiquei quieto, você não falou nada, mas eu vou falar agora, né? Hoje é dia 10, né? Hoje é 10 de outubro. Hoje o Ponto a Ponto está fazendo aniversário. Opa! São 3 anos no ar, Virgínia. Parabéns! Cadê a velhinha? Então, as velhinhas, o bolo. A Virgínia falou que vai fazer um bolo aí para os próximos dias. Legal. Então, Ponto a Ponto, o Ailton que começou num projeto de TV, passou por uma produtora aqui em Santos, né? Mando um abraço ao Max Oliveira, lá de toda a equipe, né? O nosso Lindmar, que passou por lá também. E veio para a rádio Planeta Conexão. E, por fim, já há um ano, praticamente, está num projeto solo, que é o projeto Rádio Star News Santos, que, graças a Deus, cresce rente que nem pão quente. Muita gente aí fazendo comentários de todo o planeta. E eu fico muito feliz com isso. Então, hoje é aniversário do Ponto a Ponto. Completa Parabéns. 3 anos de idade, né? Olha, um projeto que surgiu e vem mais por aí. Dentro do Ponto a Ponto, nós vamos ter, viu, Ailton, um programa focado no Porto, um programa focado em economia, que já percebemos que a atenção do ouvinte é gigantesca em economia. Com certeza. E também algo que as pessoas pedem, algumas outras emissoras
emissoras aí, mandar um abraço pro pessoal da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, nos final de semana nos procurarem para fazer uma entrada na Rádio Tupi do Rio. Em nome da Rádio Star News, nós fizemos isso também. Mas nós vamos ao intervalo em nome de Eimon Muniz Logística, soluções em comércio exterior há mais de 20 anos, toda uma equipe pronta para você. O nosso querido Marcos Muniz convida você a conhecer todo o trabalho que tem lá na parte tributária, de importação e exportação, do modal, o modal adequado para a sua carga, e principalmente se você está importando da maneira correta ou exportando. Para isso, a Muniz tem toda uma equipe pronta para te atender. Então, já sabem, 499-8686 da Muniz Logística, como também emunizlogistica.com.br. Também saudando a Forte Histórias Automotivas, hein? Que tem 6 endereços para te atender, hein? A Forte não para de crescer, viu, Ailton? A Forte começou com uma única unidade, Joaquim Távaro 41 em Santos, passou para Ademar de Barros 2765 no Guarujá, ampliou na Francisco Rodrigues Filho 149 em Mogi das Cruzes, aí também abriu a sua filial, né? Em Praia Grande, na Avenida Roberto Almeida Vinhas, 935, na Vila Guilhermina. Não satisfeita, foi para a 5ª unidade em São Vicente, a cidade mais antiga do Brasil, né? Na Avenida Antônio Américo 230, do lado ali do 2º Rio, nosso batalhão de artilharia, né? Exato. Em São Vicente. E aí não se fez de rogado. Já temos 5, vamos para 6, número par, bonito, né? Foram para Santa Branca, bonito, Santa Branca, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, na Rua Capitão Constâncio Santana, 368, lá no Vale do Paraíba, próximo a Guararema, Jacareí, São José dos Campos, Biritiba Mirim, municípios próximos ali a Santa Branca. Então, essa é a Forte Vistorias Automotivas. Também destacando a Inge Plus, consultora incorporadora, meu amigo, aqui, ó. Ela não para de crescer e ela cresce muito bem com você, ó. Conheça o Residencial Míconos da Inge Plus, esta maravilha aqui de obra, na Ricardo Pinto 63. Acesse engeplus.com/Míconos. Não precisa ir morar na Grécia, mora no Míconos, mas você vai estar muito bem servido. 32 andares, Ailton, com uma área de lazer lá na área superior para todo mundo, apartamentos lindíssimos, tomada para carro elétrico, academia, pet play, você tem tudo aqui, ó, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, brinquedoteca, 2 e 3 dormitórios. Olha só as plantas, 99, 125 e 133 metros quadrados. Não dá para um desses não atender a sua família, né? Com certeza. Com 3 suítes até o maior. Isso tudo no Míconos. Agora, Edu, eu quero morar no canal 5. Eu sonho em morar no canal 5. Seu sonho vai ser atendido aqui, ó. O residencial é o Ilha de Malta, 2 e 3 dormitórios, está aqui, ó, lindíssimo. 120 meses para pagar, né? Você tem a qualidade para morar nesse condomínio, que é o Ilha de Malta, super bem montado também, está em construção. Serão 26 andares, com 2 tipos de plantas, 83 e 116 metros quadrados. Acesse engeplus.com/Malta ou engeplus.com/Míconos. Agora, se você é um estudante, é um jovem casal, veio de outro estado e está procurando imóvel para morar na Baixada aqui, dentro de 2 anos você vai ter esse empreendimento. Mas a sacada, Ailton, sabe qual é? Você fala assim, poxa, eu tenho 30 mil guardados. Posso dar de entrada? Deve. Aí você acerta com a Ingelife, junto à Caixa Econômica, um plano de financiamento. Resumindo, você para de pagar, você dá entrada, esse plano é definido. Quando a obra foi entregue daqui a 34, 35 meses, essa faixa, 36 meses, você colocou muito bem, você retoma o pagamento sem taxas acumuladas. Puxa sem vida. juros. Condições camaradas. Camaradas, para você adquirir uma unidade Maravilha. desta maravilha aqui, ó, que tem plantas de 38, 56 e também 67 metros quadrados. A melhor qualidade para você da Engelife, consultora incorporadora do grupo Eng Plus. E deixa eu saudar também o nosso querido Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, faz um trabalho fantástico. Ailton, você não conhece o Ronaldo Hammer, um dia eu vou levar você para tomar um café com ele. Eu tenho uma experiência de 10 anos de Europa, trabalhando em montadoras como Peugeot, BMW, E o cara que consertava a Ferrari? Não precisa falar mais nada. Imagina que uma vez ele Porsche, foi contratado para atender uma montadora com 3 mil carros amassados por chuva de granizo. Nossa senhora, que E prejuízo. aí o Ronaldo Hammer, com a simpatia que ele tem, que só brasileiro tem, conquistou lá tantos amigos. Poxa, uma E aquisição aí, aqui para a Baixada. Exato, e já está 10 anos aqui, mas tem convite para ir para a Europa, hein? Para voltar para a Europa. Nosso querido Ronaldo Hammer, que onde fica o Ronaldo Hammer? Fica na Comenaro Martins, 191. Alô, Ronaldo! Lá tem polimento, pintura express, funilaria, micropintura novidade, mas é claro, né, o mestre lá do martelinho de ouro é o nosso querido Ronaldo Domingos, Ronaldo Hammer.
Tem um defeito, é corintiano. Brincadeira. Isso aí, olha, agora os corintianos estão começando a ficar que nem a gente, preocupados. Brincadeira. As barbas de molho. Aqui tem espaço para todo mundo, corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos. Você veja que a hora um está em cima, a outra está embaixo, né? Saudar também nosso querido Marcelo Rocha, da M Rocha Contabilidade, desde 2001, né? Você que quer aí toda a parte tributária da sua empresa com correção, fale com a M Rocha Contabilidade. Acesse mrochacontabilidade.com.br ou acesse, né, o telefone, pega o telefone 3022-3942, M Rocha Contabilidade 2 de 2001. E para também lembrar você que você quer cuidar do seu carro, são os nossos apoiadores do Ponto a Ponto da Rádio Star News. Hoje, 10 anos, eu não posso deixar de falar de ninguém, né? A Mecânica Eleomar, com lá o Roberto Santana, 54 anos de existência, de pai para filho e agora para neto, cuidando da mecânica do seu carro elétrico, injeção eletrônica, e não tem carro que ele não resolva o problema, né? Então, eu sei de gente que levou o carro lá com câmbio power shift, que não conseguia consertar. É difícil consertar. E ele deu jeito, a pessoa falou, Edu, muito boa dica, né? Onde fica a Marechal Deodoro 493, na linha amarela, em São Vicente. Também saudar meu querido José Luiz, lá, Valino, da Tintas e Tintas. Vai pintar? Pinta com a Tintas e Tintas. Eu estou impressionado como tem gente que conhece a Tintas e Tintas, construtora, oficina, o que senta de gente que fala, não, mas eu compro tinta de lá. Compro tudo para resolver os problemas da minha casa, da minha empresa. Então já sabe, né? Seda do Feijó 439 em Santos, Antônio Amérique 89 em São Vicente e também no Jardim Rio Branco, na Avenida Ulisses Guimarães. Lembra agora, hein? Completamos nos últimos dias 35 anos da Constituinte, que foi justamente capitaneada por quem? Ulisses Guimarães. Aí o Zé Luiz, que não é bobo nem nada, falou, vamos colocar uma Tintas e Tintas na Avenida Ulisses Guimarães. Homenagem ao nosso deputado constituinte, que lamentavelmente sumiu, né? Ele faleceu num acidente de helicóptero, acho que não acharam... Nem ele, nem a esposa, né? Acho que a esposa... Acharam a esposa? A esposa, sim. Ele não, né? A doutora... A dona... esqueci o nome dela. Mas ela foi resgatada o corpo dela, mas o do Ulisses não. Exatamente. Há 31 anos atrás, em outubro de 92. Por incrível que pareça, está completando agora 31 anos. 31 anos, está aí. É um fato pitoresco. Virginia, vamos ao nosso intervalo. Ele falou que estava na porta esperando, mas... Vamos ao intervalo, Será que ele errou o endereço? Pode ser, né? Pode ser. Um abraço. Confirmar o endereço aí, porque às vezes... às vezes Bom, se bem que ele já esteve aqui antes da intervalo. Sim. E antes do intervalo, então, só destacando, a Escola Cientista de Astrologia, nosso querido Jorge, Rua Itacás, número 8, já fez mapa de nascimento, mapa astral. Eu vou dizer para você que eu fiz algumas vezes, e ele é muito bom. Ele mostra, ele dá um norte na sua vida. Muitas vezes você está indo para um lado errado e ele acusa que você tem que ir para o outro lado. Você está indo para a direita, é para a esquerda. Da esquerda, você é para a direita, né? E mostra quem você é na prática. Consertar os seus erros. Sabe aquela história? A questão, eu não ligava muito para isso, mas eu aprendi. Quando tem influência da questão dos signos, quando você fala assim, falta fogo no seu signo, você tem que pôr um pouco mais. Falta terra, falta água, falta ar. Os elementos, que são tão importantes. Então, a Escola Cientista de Astrologia mostra isso para você com muita primazia. Ligue lá, fale com a Jaqueline no 997. Um abração para o Jorge. Jorge. Conheço, de longa data. Conhece o Jorge? Conheço. Jorge. Conheço de longa data. Já fez mapa astral com ele? Não fiz, mas eu o conheço. Estudamos juntos há 50 e tantos anos. Olha aí. Você veja que essa... Ele é aqui do pedaço, aqui do Ibaré, aqui isso. Do Boqueirão. Jorge. Ele tem uma coluna, né? No Jornal Tribuna, ele é Márcio Bernardo. Então é o ele mesmo. É o mesmo, não tem outro. Não tem outra. Falou de astrologia aqui na Baixada, é o Jorge. É como a Havaianas, viu, Jorge? Recusa imitações. O verdadeiro é o Jorge. Manda um grande abraço para ele. Manda um abraço. Manda o meu abraço, desculpa. Vamos mandar um abracinho. Vamos ao intervalo rapidinho aqui, a gente volta para comentar esses e outros assuntos às 9h09 do Ponto a Ponto, que hoje completa 10 anos. Diga, Virginia. Alcides Catarino, bom dia a todos. Bom dia, programa, parabéns pelo convidado. Marcos Muniz, bom dia, excelente. Ailton Perfeito no análise. Dininha Couto, bom dia, amigos. Lúcio José Bento, parabéns a todos. Fico feliz com os resultados alcançados pela equipe do programa Ponto a Ponto. Muitos conhecimentos, reflexões, informações transmitidas com muita dedicação. Parabéns também a todos que participam com ilustres convidados, valorizando muito essa dedicação de toda a equipe. Ponto a ponto, parabéns. Obrigado. E olha, daqui a pouco nós vamos ter a análise aí do Ailton em relação
O Marcos Muniz deve estar já com o cabelo em pé, né? Como é que funciona essa questão de 4 dias trabalhados num país que precisa gerar emprego, gerar receita, melhorar o ganho da população, tirar boa parte da população de uma faixa de nenhum ganho ou de ganho muito pequeno para termos uma qualidade econômica e de vida muito melhor, né? Nós vamos usar o nosso intervalo e voltamos já aqui às 9h10. Não tivemos aqui a presença, né, do Douglas Martins, que viria no programa, mas... Ele falou que tocou, que... não sei. Daqui a pouco a gente entende o que aconteceu. Voltamos ao intervalo vamos ao intervalo e voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria. Como é eu que atendo, eu fico aqui na mesa, não dá. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. É pouquinho. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista no seu novo endereço? Residencial Mykonos, o móvel dos seus sonhos, com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h15 aqui com Ponto a Ponto. Hoje completando 3 anos de vida. Um abraço para você, um abraço para muita gente. Mandar um abraço para o Antônio Sanches do Guarujá. Antônio Sanches falou: parabéns, Edu, parabéns pela condução. Ele falou que não me conhecia de outros anos, depois
me reconheceu de narração de jogos do Santos. Eu fico muito feliz, viu, Antônio, pelas suas palavras também, pelo parabéns aqui para todos nós. Nosso querido Cláudio Zaidan, que foi um dos incentivadores aqui do nosso programa, ele que é um dos maiores comentaristas, está há muitos anos no Grupo Bandeirantes. Um abraço para ele, fez aniversário domingo, mandei parabéns, já nos parabeniza também, né? Então um abraço a todos vocês. Nosso querido Marcos Muniz, esse projeto aqui do Ponto a Ponto só está no ar e cresceu com consistência, graças à ajuda, à colaboração, ao entendimento, e vai crescer mais, hein? Nós vamos ter aí definitivamente essa semana, com o feriado, vou poder ter mais tempo para definir aí o nosso programa de portos, né? Que tem tanta ajuda aí do nosso Marcos Muniz. Em breve, inclusive, Virginia, você fez o contato, vamos ter a presença, sem sombra de dúvidas, ele que está aí no momento de questão de saúde familiar, mas do presidente da Praticagem vai estar conosco também para falar desses assuntos do Porto. Vamos comentar muito aqui e de todos os nossos apoiadores que nos ajudam aqui para que nós possamos manter o programa no ar com muita qualidade também. Nosso Douglas Martins, houve ali um desentendimento no horário, tocar campainha, não ouviu, ele acabou não podendo participar, acabou não ficando, indo embora, né? Estava chovendo, mas vamos remarcar com o Douglas, um abraço para o Douglas aí, né? Um abraço. Desculpas aí se houve um desencontro, né? Por causa do horário, que a hora que o programa começa também a gente está concentrado no estúdio, e aí o programa vai para o ar aqui pela Rádio Star News, pelo Facebook, pelo Ponto a Ponto Oficial e por outras redes sociais também, né? Só mandar um abraço aí, né? Número de ouvintes só aumentando, hein? Fico muito feliz, obrigado, né? E eu digo muito que isso tem se dado muito por conta do trabalho da Virgínia, alterando a playlist a cada 15 dias, semana, invertendo, colocando novas músicas. Isso chama muita atenção. Bom, de volta aqui com o nosso programa de hoje, né? Nesta terça-feira, semana curta, hein? Amanhã, quarta-feira, quinta, feriado, dia de Nossa Senhora da Aparecida. Dia das Crianças. Exato. Aí tem gente que vai emendar a sexta com sábado e domingo, mas eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual é a boa? Vamos lá. A boa é que o feriado vai ser bacana, vai ser aproveitável, se bem que há previsão de chuva. E vai ter previsão de chuva para todo o feriado, com alguns momentos aproveitáveis, mas ora elevando um pouco a temperatura, e depois chuvas que não são tão fortes, mas vão cair em todo o litoral aqui. A primavera começou com o El Niño molhando a gente, né? Literalmente tem chovido consideravelmente em toda a região. Bom, eu vou começar aqui com a fala do Galípolo, né? Que ele diz que a variação do dólar e do petróleo, e com a guerra de Israel junto aí à faixa de Gaza, é um ponto de atenção para o Copom. O Galípolo tem dado várias entrevistas, por exemplo, o Galípolo ele sinalizou que o Banco Central manterá o mesmo ritmo de corte da Selic em 0,5, apesar desse cenário. Ele chegou a dizer, no 0,5 a gente vai manter. Sim. E ele tem sido uma figura de destaque, ele tem se mantido aí muito atento a falar, né, sobre essas questões todas. E mais, o Gabriel Galípolo também declarou, você veja, ele citou que a variação do dólar, a questão do petróleo, que ambos tiveram um aumento, né, tem essa mexida aí no mercado global, esse conflito de Israel na faixa de Gaza, ele citando que os 0,5 ponto percentual devem ser mantidos, mas também ele chegou a afirmar o seguinte, né, ele declarou, e é importante citar, que a queda da inflação permite seguir com o corte dos juros, apesar do cenário internacional desafiador para o Banco Central e para o governo. Sim. Porque ele acha que é um desafio, reforma tributária, equacionar algumas questões de meta. Se o governo não conseguir estabelecer essa meta e manter, também não pode transferir a responsabilidade para o Banco Central. Que era a tua opinião, Ailton? Sim, vamos por partes. Eu acho que a primeira parte da nossa discussão seria a questão do cenário internacional. Sim. Eu acho que o que está ocorrendo? Eu acho que no primeiro momento do conflito, sábado, domingo e ontem, havia uma certa incerteza quanto ao comportamento dos países do Oriente Médio com relação ao conflito entre Hamas e o Israel. Vamos colocar assim. Eu acredito que, pelos interesses em jogo, os países árabes eles não vão formar um bloco, nem nada em oposição a Israel ou em oposição ao Ocidente que apoia Israel. Porque eles também têm interesse, digamos assim, em reformular suas economias. Então a gente não está vivendo os anos 70, quando teve aquele primeiro choque do petróleo, nem 79, quando houve o segundo choque por conta da guerra Irã-Iraque na época. Não, é um conflito, é lógico, dramático, uma tragédia, mas é localizado, bem localizado. Sim. Então, quer dizer, no primeiro momento houve aquele pico, talvez uma especulação com o preço do petróleo, mas agora
as coisas tendem a amenizar nesse fronte. Sim. Então, a gente não tem uma previsão de um aumento do petróleo que vá sobrecarregar, digamos assim, os preços aqui no Brasil e as contas da população, do modo geral, refletindo na inflação. Então, esse é o primeiro ponto. Sim. Então, é um conflito localizado que não tende a se espalhar pelo Oriente Médio. É uma coisa que bem localizada mesmo. Mais regionalizada. Bem regionalizada. Talvez alguns países mais próximos sintam esse efeito. Eu sinto esse efeito e talvez se ofereçam até para mediar o conflito entre os palestinos e... Os palestinos não, Hamas e Israel. Eu estou entendendo que os palestinos aí, eles estão sofrendo... a população civil dos palestinos e israelenses, digamos, fica no meio do caminho, levando tiro de ambos os lados. Exato. Né? Sofrendo todas as consequências dessa desgraça, dessa tragédia. Então, nesse ponto, eu acho que é um conflito localizado. O segundo ponto, sim, aí vamos começar a analisar com mais calma, que seria a questão do projeto do arcabouço fiscal, o novo regime de sustentabilidade fiscal. Exato. Que o governo precisa arrecadar aí pelo menos uns 150, 160 bilhões aí para fechar as contas públicas. Esse ano talvez precise de mais uns 90 para chegar num déficit aí de 0,8 do PIB, mais ou menos, 0,5, de 0,7 a 0,8 do PIB, que não vai atingir a meta de 0,5% do PIB, vai passar um pouco de déficit, vai gastar mais do que o previsto, digamos assim, um pouco mais que o previsto. E agora tem o desafio do ano que vem, de 170, 180 bilhões, que o governo, o Haddad, aposta as fichas dessas microprovidências, micro-reformas que ele tem feito. Sim. A questão do CARF, esses julgamentos que antes, quando empate, eram favoráveis ao contribuinte, agora, com o voto de desempate a favor da União, a União passa a inverter o jogo, virar o jogo, e passa a ter mais recursos, digamos assim, potenciais recursos, para arrecadar. Mas são potenciais recursos. Sim. Porque uma decisão do CARF não significa que o governo levou. O contribuinte ainda tem o direito de ir até o Poder Judiciário e manter a discussão. Então, esses 170 bilhões aí que o Haddad está precisando para fechar, para zerar o déficit ano que vem, eles não são garantidos. Então, aí sim surge um ponto de preocupação. Sim, sim. E outro ponto de preocupação que ninguém está falando, aí a gente precisa colocar também na balança, são esses eventos climáticos. Exatamente. Seca de um lado e água demais do outro. Água demais do outro. Se no sul a gente não tem o problema da geração de energia, porque os reservatórios estão cheios, no norte, no sudeste, no norte a coisa é o contrário. Houve o desligamento de uma usina em Rondônia, né, se for a memória, por conta da seca, e a gente não sabe como isso vai repercutir nas contas de luz. Exato. Basta ver que você está falando isso, Celton, nada como lidar com pessoas inteligentes. Para você ter ideia, mandar um abraço para Simone Ribeiro aqui também. Não sei se é parente do nosso Ailton, Simone Ribeiro. Ela está dizendo o seguinte: vocês viram as cataratas do Iguaçu? 4 vezes maior o volume de água. Sim. Um volume de água assustador. Inclusive as autoridades lá do Paraná, de Foz do Iguaçu, atentas, né, com relação a essa vazão, até para mensurar a visitação ou não. Sim, para não colocar em risco ninguém lá na os visitação. Turistas. Exato. E olha que tivemos um período, anos atrás, com as cataratas praticamente secas, né? Sim, exatamente. Então veja que o volume de água está concentrado. E lembrando que as cataratas do Iguaçu fazem ali parte, inclusive, do complexo ali de geração de energia elétrica, né? Sim. Então, como disse muito bem Ailton, um lado vai faltar e o outro lado vai ter aquisição até maior para que isso aconteça também, né? Outra questão a ser comentada, né, o Ailton, Fazenda espera superar meta para a recuperação de tributos em 2024. Certo. Porque a gente sabe que nós temos aí um foco de muitos devedores, né? Não é o devedor do trabalhador comum. Não. Os grandes devedores. Sim. E esses têm... O governo tem uma dificuldade a mais de receber, né? Com certeza. Quanto maior é a dívida, quanto maior o valor do litígio, da discussão, digamos assim, geralmente são questões muito mais complexas. E geralmente essas questões contam com o auxílio, contam com o apoio das maiores especialistas em direito tributário do Brasil, que sabe do mundo. Sim.
para discutir. Então, são questões que se prolongam. O governo tenta, digamos assim, agilizar a recuperação desses valores, a obtenção desses valores, mas eu não enxergo toda essa facilidade. Então, tem a transação tributária que o governo está incentivando, as questões do ICMS, a limitação do crédito na base de cálculo do IR, sim, porque o governo limitou os valores que seriam considerados para custeio, eles não são dedutíveis, né? Só os valores que são considerados para investimento, para subvenção. Então, tem toda uma discussão aí que não são valores que são, digamos assim, certos, definidos, que o governo vai arrecadar isso daí. Já não são valores que estão garantidos. Tanto é que há um projeto do governo federal para securitizar os créditos tributários. Pois não. Ou seja, créditos tributários que o governo teria a receber, que vão ser transformados em títulos que ele vai oferecer no mercado. Quer dizer, é um caminho, digamos, alternativo que o governo federal busca hoje. Então, quer dizer que não tem tanta segurança, tanta certeza que essa primeira linha que ele adotou, essas pequenas reformas, providências, vai gerar todo esse montante de dinheiro que o governo precisa. Então, ele vai construir também, em paralelo, se vingar essa ideia de titularizar os créditos a receber, de também criar um certo, digamos assim, endividamento, né? Porque ele vai garantir o recebimento por parte de quem comprou esses títulos. Agora, é complicado, né? Os nossos ouvintes aqui também mandam um abraço para o Antônio Santos, que repetiu até, ele diz assim, são muitos números, né, Eduardo? Gente que não entende muito de matemática econômica, ciências contábeis e do mercado financeiro. E para que você tenha uma ideia, Antônio, também manda um abraço para a Senira está mandando um bom dia, o nosso querido Rogério Perim, lá em São Bernardo do Campo, também a Dininha, mandou um abraço para o Ayrton Moura, lá em Itajaí, diz que o Rodolfo lá está com ele acompanhando o programa, e ele quer saber, olha, a partir da próxima semana, eu acho que a gente já consegue fazer novo perfil aqui do programa de portos, e nós vamos falar, assim, de vários portos brasileiros, começando com o de Santos, né? E sempre norteando por aí. Então, um abraço para vocês de Santa Catarina. Mandar um abraço para o Bento também, né? Nosso querido Lúcio Zé Bento está em Florianópolis. Mas vamos lá. Essa dúvida que tem aí o Sanches, né? Nosso querido Antônio Sanches. Vamos lá. Boletim Focus faz previsão de alta do IPCA de 2024. Já estamos pensando, até porque não está acabando, né? Sobe 3,88%. Então, essa é uma projeção para que o câmbio em 2023, que nós estamos agora, passe de 4,98, que é o dólar, para R$ 5,00. Tá? Então você tem essa questão dessa variação. E aí você fala, onde interfere? Sabe onde interfere, Antônio? No que eu vou falar agora e o Ayrton vai comentar. O IPCS, que acelerou 0,34%, o primeiro quadrimestre agora de outubro deu uma acelerada para de 0,27%, e no final de setembro a Fundação Getúlio Vargas já previa essas alterações. Sim. Então ela diz que para mensurar isso é mais complexo. E mais ainda, né, que o mercado financeiro ele está elevando a estimativa de inflação maior por ano que vem. O mercado está atento a isso, acha que o governo não consegue cumprir a meta e, consequentemente, não cumprindo a meta, vamos ter uma inflação maior. E essa inflação, inclusive da estimativa, né, de mercado, a inflação que permanece nesse momento em 4,86%, e ainda supera o teto da meta definido pelo governo. Sim. Então, são problemas que o governo vai ter que estudar para resolver, e nesse momento não está sendo claro, né, Ailton? Porque a gente fala muito nessa questão da variação, da meta, desse valor que o governo tem que arrecadar, que são aí mais de 150 bilhões, né? Olha, chega a 170 quase. 170. E a gente já faz a projeção para a reforma tributária. E aí a gente vê vários agentes para isso, inclusive uma informação que até me surpreendeu, de forma até que a gente já tratou no programa, daqui a pouco a gente vai falar também depois do intervalo, que é bastante... a atenção é redobrada. Eu separei essa notícia depois para a gente comentar, e depois eu vou perguntar para ele, eu até separei a matéria, a gente está com o celular agora, mas o número de prefeituras que cresceu o seu endividamento. E essas prefeituras dizem que não sabem o que vão fazer. E por que não sabem o que vão fazer? Reforma tributária. E tem muitos municípios que não arrecadam. Então vamos lá. O município arrecada. O município paga a sua parte ao Estado. Paga a sua parte à União.
e o município muitas vezes espera o retorno disso, né? Sim. Então, para que você tenha uma ideia, se o governo federal for claro, for objetivo, nós tivemos aqui, inclusive, o André Chic-Chuc, né, que esteve conosco, inclusive fez aí um evento bacana, né, em Santos em relação à questão tributária dos municípios. Então, tem uma atenção, um município como o Santos tem uma arrecadação boa, potencializada para o próximo ano, algo em torno de 5 bi, até é fácil, né, de tentar mensurar, fácil é modo de dizer, né. Mas cidades que não têm essa arrecadação vão ter dificuldade. Agora, você imagina o governo federal, então, que precisa fazer esses 170 bi e cumprir essa meta. E aí, você não pode ter intercorrências, né, Ailton? Sim, exato. As intercorrências do cenário externo, que outra coisa que nós não falamos aqui, seria também importante o nosso internauta, o nosso ouvinte também prestar atenção, também na economia dos Estados Unidos. Sim. Porque no que ela afeta a cotação do dólar, o impacto é óbvio na economia brasileira, porque a gente depende, por exemplo, de importação de certos insumos, por exemplo, derivados de petróleo, que são cotados em dólar, que se aumentarem, o trigo também, o pão, exato, que só para falar poucos exemplos aí, que vão afetar a inflação interna. Então, realmente, isso daí a gente tem que prestar atenção. De fato, é algo, para mim, como é que eu vou falar? Crítico. A economia americana, para mim, talvez tenha um peso maior hoje do que as guerras, que a guerra do Hamas e Israel hoje. Olha, já que você falou isso, desculpa, permita só interromper. Eu estou vendo cenas aqui da faixa de Gaza que está sendo completamente destruída, pulverizada, né? Com os ataques também maciços agora. Da aviação israelense. Israel diz que bombardeou túneis usados pelos terroristas. Nesse momento, a gente sabe que essas informações são sempre não as mais precisas, mas o número de mortos já passa de 1,6 mil, né? 900 israelenses e 770 palestinos. Mas, como eu disse, é impossível se precisar. A gente nunca consegue atingir o número, mas as cenas são dantescas da destruição que está acontecendo na faixa de Gaza. E, consequentemente, a ONU prevê nas próximas horas uma reunião para que possam Estados Unidos, Irã e a própria Arábia Saudita se envolver no conflito de forma mais ativa. O Irã está dizendo que não financiou ninguém, o Irã não faz parte disso. E já a Arábia Saudita quer um entendimento urgente, porque o continente está sofrendo e vai sofrer muito mais. E o governo norte-americano enviou várias tropas para a região. Nós temos aí um número grande, pelo menos de 10 embarcações, desde um submarino potencial a um grande porta-aviões e mais outras fragatas e navios de guerra, né, norte-americanos seguindo para lá. Mas o que nos chama muita atenção é que também existem muitos brasileiros tentando deixar a região e não estão conseguindo, né? Então, esse é um problema sério para as autoridades brasileiras tentarem aí reverter essa situação toda, né? Infelizmente, a imagem é essa. Agora, nós estamos distantes, Ailton, às 9h33, a gente vai a mais de intervalo, mas, por exemplo, essa situação econômica do Brasil, uma situação que, independentemente de conflito, o governo pode até usar isso como um pano de fundo, precisa ser resolvida internamente. Com certeza. Precisa cumprir aquela história, a gente precisa fazer a lição de casa. Com certeza. E aí você tem que mensurar a meta. A própria Simone Tebet falou que sem projeto não existe nenhum plano que dê certo em governo nenhum. Com certeza. Existe um projeto, esse projeto tem que ser definido. E aí eu quero que você comente também sobre as falas, né, do Bailson da Nobre, do Armínio Fraga e a Hélida Graziani, que tem que diminuir a desigualdade. Se o Brasil não atacar a desigualdade, a gente não chega. Você quer responder isso antes do intervalo? Diminuir desigualdade, né? E privilégios. Segundo eles, os privilégios não podem continuar para uma minoria da classe brasileira que a gente sabe quem são. Eu concordo com essa colocação, mas o problema é quando nós começamos a qualificar privilégios e privilegiados. Então, ninguém se considera como privilegiado. Sim. Sempre vai apontar o dedo para o outro. Isso é visível no nosso Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados. E é curioso, Ailton, quando você fala assim, nós vamos arrochar, nós vamos tributar os mais ricos, aí a classe média
mais alta, ela acha que é ela, e não é ela que o governo está falando. Exato. Então, o que acontece? Agora, no bojo da reforma tributária, a gente está vendo essa discussão. Na hora de tributar, olha, fulano, vamos fazer uma tributação mais equânime, Sim. que todo mundo pague alguma coisa, mas todos paguem menos. Sim. Aí você vê que os lobbies se formaram, se reagruparam, e todo mundo, no curso dessa reforma, está tentando tirar o seu, né? Como se diminui essa desigualdade que existe no Brasil, esse verdadeiro desequilíbrio, quando poucos ganham muito e muitos ganham muito pouco? Olha, eu vou começar do seguinte, a economia brasileira ainda é uma economia extremamente fechada, nos dois sentidos. Sim. Você vê que o Brasil gera superávites imensos. Mas por quê? Porque, tudo bem, vende bastante? Vende. Mas vende o quê? Vende commodities. O Brasil vende, por exemplo, minério de bauxita de alumínio e importa produtos manufaturados de alumínio. Quer dizer, a mão de obra brasileira, ela fica de fora dessa coisa. Desindustrializou, perdeu uma série de empresas que havia. O impossível, o Brasil, que tem minas enormes de bauxita, não produz alumínio. Ele importa alumínio. Exato. Agora, o que está ocorrendo? O Brasil tem uma minas, né, no Vale do Jequitinhonha, de lítio. Só que o Brasil está exportando o minério do lítio refinado, trabalhar, e vai importar as baterias e os carros, né? Que Exato. eventualmente alguma coisa seja construída lá. Então, aonde que nós começamos Os chineses chegaram agora na Bahia, mas a gente importa 90%. Então, onde começa a desigualdade? A desigualdade começa num sistema educacional ruim, péssimo, que não prepara as pessoas para a modernidade. Exato. Modernidade, o que é? Aprender a aprender. Ter todas as ferramentas, tudo que cair à mão, que for possível, utilizar como ferramenta para aprendizado e inserção no mundo. Você vê que as pessoas... No modelo, né? Se você me permite, Sim. A gente tem que focar, o brasileiro tem na cabeça, não estou querendo diminuir ninguém, mas que o ideal é que todos tenham faculdade. Não necessariamente, a gente vê mercados mundiais focando. Existem classes específicas que necessitam de uma formação superior, mas a qualidade técnica é necessária. Então, bons cursos técnicos que vão inserir esse profissional com conhecimento no mercado é fundamental, porque também se pode elevar o quê? O ganho dessa massa. Quanto melhor preparado e muito... Você veja que a Europa hoje, ela não fica só atrás do profissional de nível superior, ela está atrás da mão de obra qualificada em vários níveis técnicos, porque esse profissional está sumindo no mercado. E qual é o temor disso, né? Fala-se muito em inteligência artificial, mas a inteligência artificial não vai atacar essas áreas específicas. Precisamos que no Brasil, o que a gente pode ter? Degraus. Então o sujeito faz ali a sua formação inicial, faz um bom curso técnico para várias áreas, adentra o mercado de trabalho e ali sim, se ele conseguir e sentir a possibilidade, vai galgando outro degrau que sim, buscando uma formação superior. Mas aí que está, Edu, eu vou pegar só a parte da educação. Veja bem, hoje, o mesmo técnico, para ter digamos assim, uma empregabilidade, para ter uma viabilidade profissional, ele precisa ter, por exemplo, conhecimento de inglês. Sim. Mas como é que é o ensino, como é o ensino de línguas no Brasil de inglês? Qual a prioridade que é dada? É muito ruim. Você vê, o Nordeste, que tem um potencial turístico imenso, recebe turistas, tudo bem, não nesse escala que seria, digamos, o desejável, mas inferior até, mas o que se faz para preparar a população, os jovens, por exemplo, para atuar na área de turismo, para receber o turista, não tem. Então, aí começa a desigualdade. O Brasil é um país relativamente isolado. O Brasil, acho que dos países, das maiores economias do mundo, é que tem a menor participação do comércio exterior na sua geração de riqueza. Passa de 1,5% só. Muito pouco. É muito pouco, uma coisa pífia. Um país que tem um potencial imenso. Então, começa aí a desigualdade. Consertar o sistema educacional. Outra coisa, uma tributação equânime. E o que eu sempre bato, vou assistir até o fim da minha vida. O melhor integração entre as três esferas. A esfera municipal, estadual e federal. Por quê? Porque é isso que permite o quê? Poupar recursos. A qualidade de projetos, que é outro ponto. Que é isso daí que vai permitir com que o dinheiro que saia do bolso do cidadão e das empresas seja destinado justamente para aquelas áreas que são as mais necessitadas. Eu vou te dar um exemplo. O que está acontecendo? Com as emendas
de parlamentares, essas emendas agora, que foram criadas, infelizmente, no governo passado e continuam sendo tocadas avante, há áreas do Nordeste que recebem, por exemplo, caçamba, como é que se fala? As cacimbas, né, para receber água. Sim. Em volume muito maior do que o necessário. Mas por quê? Porque são berços de políticos. Exato. As outras áreas que têm efetiva necessidade... Não são atendidas. Não são atendidas, tem carência. Quer dizer, distorce toda a aplicação dos recursos públicos. E aí a gente pode até inserir nesse contexto os privilégios. Os privilégios. O que acontece? As situações do Brasil que precisam ser mudadas. Por exemplo, o excesso digamos, de cargos de confiança em certas áreas. Que não há necessidade. Às vezes, para cada 3 funcionários, você tem um chefe. Exato. Quer dizer, que já recebe um adicional. Por que não diminuir isso aí e valorizar o profissional de lá? Aí eu já vou colocar, então, nesse contexto também, a fala do Luiz Marinho, que entende que nós podemos adotar, claro, ele disse que não teria nenhum prejuízo, né, nessa questão toda. Eu até separei a fala dele aqui, a respeito disso, né, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele entende aí que os 4 dias trabalhados, né, segundo ele, ele coloca que essa diminuição poderia ser importante de 4 dias, mas a gente está falando de um modelo que pode ser adequado para algumas nações europeias. Eu não sei, você até falou, de repente o trabalho híbrido, quando a gente fala em trabalho remoto, pode haver um balanço disso, mas se a gente não fundamentar oportunidade, não fundamentar mais preparo desse profissional, mensurar um ganho melhor, uma valorização desse profissional e mais, como é que a gente vai submeter empresas sérias a um profissional trabalhando 4 dias que, eu vou dar um exemplo aqui, tem países que um profissional em um dia, 2, ele produz o que o brasileiro não consegue produzir em uma semana. Aí você tocou no cerne da questão, Edu, a questão da produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro, ela baixa. É baixa por quê? A questão da formação, a questão da disponibilidade também de ferramentas, equipamentos. Sim. Porque, na verdade, com todo respeito, vamos pegar o caso do presidente Lula. Ele formado no Senai. Ele foi trabalhar, aprendeu, né, a lidar com torno mecânico. Exato. Agora não existe mais torno mecânico praticamente nas empresas mais, digamos assim, com maior porte. O que tem? Tudo máquinas digitais, robôs que produzem uma enormidade de peças num curto espaço, com pouquíssimos funcionários. Exato. Então, o que acontece? Mas isso daí não é a realidade da economia da brasileira como um todo, são nichos. Você entende, Ailton, que a nossa economia suportaria, que os nossos empresários que hoje pagam caro, né? A gente já comentou aqui vários programas aqui, inclusive o nosso querido Denis Castro, né, economista, sempre fala. Ele foi realizar, inclusive ele vai estar com a gente essa semana, na sexta-feira, gente. Isso. Ele sempre fala, até perguntar para ele confirmar esse fato. Ele foi fazer uma troca de óleo no carro dele, e aí, troca filtro, ele sempre troca os filtros, né? Sim. Ele pegou lá 600 e poucos reais da nota de serviço, ele falou, caramba, né? Quando ele olhou ali a nota, o Ailton, 200 e poucos reais eram de impostos. Aí ele falou, pera lá, não foi caro. Vocês imaginam aqui, se desse valor de 600 e poucos reais, 200 e poucos reais, são encargos, né, de impostos, como é que o empresário paga água, luz, telefone, o sustento dele, paga o funcionário dele, paga o aluguel daquele ponto comercial? É uma tributação que, dependendo do nível, ela possa ser não tão suportável. Então, o ministro, que eu acho que não foi acho que muito feliz nessa observância, o Luiz Marinho diz, né, que a economia suportaria. Não, isso aí... Eu acredito que não. Eu acho que não dá justamente, não dá para fazer isso aí uma regra. Sim. Porque a economia brasileira ela é muito desigual. Você vai encontrar empresas no Brasil que são praticamente... estão no último grau de tecnologia, como uma Embraer, entendeu? Que está lá no topo. Algumas áreas do sistema financeiro que você tem... uma parte de TI, de tecnologia de informação super desenvolvida. Algumas multinacionais que conseguem manter funcionários trabalhando de forma da parte de home office. Home office, ou então tem um setor de trabalho, produtos de consumo em série. Exato. Então são fábricas praticamente automatizadas, então tem uma produtividade muito alta. Mas há setores, por exemplo, a construção civil no Brasil, que é díspare. Exato. Você tem construtoras que são moderníssimas, trabalham com prazo. Com prazo, com alta tecnologia.
E nós temos construtoras que são praticamente artesanais. Que o trabalhador lá empilha os tijolos, passa a massa, alinha com a régua. Então faz um trabalho que não dá para tratá-los como se fosse uma empresa de última geração. Não é uma linha de produção. Não é uma linha de produção, é artesanal. É estritamente artesanal, que depende muito da qualidade daquela mão de obra. Quer dizer, o dia que aquele funcionário fica doente ou não vai e substitui por outro, a produção já não é a mesma. O ministro, está tão bom, preciso ir para o intervalo, mas está tão bom o seguinte: o ministro alega que isso seria bom para a saúde do trabalhador e seria bom também que o trabalhador poderia ter mais espaço para divertir-se mais. Mas eu vou colocar uma pimenta nesse angu aí. Como é que você vai cuidar da saúde e como é que você vai divertir-se mais, vai ter maior diversão, se os seus ganhos não acompanharem o seu crescimento nesse sentido? Ah, mas nós não estamos falando em 4 dias de trabalho com diminuição do seu salário. Ora, cara pálida, mas o salário do brasileiro já não vem, de certo modo, não por culpa do empresário. O empresário também é uma vítima desse sistema. É por culpa da nossa mecânica de oferta de empregos e salários e também por conta do trabalhador, que vamos colocar, que não tem um preparo adequado. Com certeza, mas aquilo que eu falo, é uma economia, eu acho que o problema todo, me desculpe, está centrado na questão da representação política. Boa. Porque o que ocorre? Nós elegemos os deputados e senadores, e também os deputados estaduais, vereadores, tudo, mas eles, quando assumem, muitos se desprendem daquilo que propuseram, daquilo que pregaram enquanto candidatos. Sim. Então, o que acontece? As forças, os lobbies que atuam nesses parlamentos, eles são muito fortes. E isso aí gera na economia um excesso de distorções. E a gente está vendo isso hoje na reforma da tributária. Por quê? Há setores que reivindicam isenção ou uma alíquota menor de imposto para pagar, sob a alegação de que estão gerando emprego. Mas nós estamos com um momento onde parte do governo tem a visão de que os sindicatos poderiam voltar a ter um incentivo da classe trabalhadora, que é aquele famoso contribui obrigatoriamente, que não é legal. Mas, ao mesmo tempo, passe a pensar, Ailton, uma empresa adota o sistema de 4 dias e ela fala assim, peraí, eu estou mantendo a mesma produção que eu tinha com os 5, mas peraí, eu diminui o número de funcionários, vou testar. Ele percebe que um número de funcionários menor, mas mais proativos, a produção dele se mantém ou até aumenta. Isso gera o quê? Desemprego. Mas aí que está o negócio. Eu acho que a questão, eu parto do outro princípio. Eu acho que vai onerar mais o custo da mão de obra, porque ela vai ser dividida. Vai ter o mesmo valor de salário em menor tempo e menor produção, provavelmente. Sim, exato. Porque se eu não implemento outros fatores, por exemplo, capital, máquinas mais modernas, sistemas mais avançados de produção, porque às vezes não é só a máquina, mas o método de trabalhar, o trabalho mais planejado gera maior produtividade. Só que se eu só trabalho diminuindo o tempo da mão de obra e não invisto nos outros fatores, eu vou ter o quê? Um custo maior, que vai repercutir o quê? Inflação no primeiro momento, mas num patamar de preços mais elevados. E como a nossa economia é uma economia relativamente fechada, quem vai pagar a conta vai ser a população do modo geral. Pagando da forma de informalização do mercado de trabalho, que muitos não vão ter condições de arcar com essa semana de uma semana menor, ou então arcar com preços mais elevados de produtos que... O Ailton, para a gente ir para o intervalo, existem economias, pequenas economias, que ao invés de diminuir o número de dias de trabalho, fizeram uma revisão na área trabalhista e resolveram diminuir a carga de trabalho. Então, ao invés de você trabalhar 8 horas por dia, um exemplo, não vale como o Japão. O Japão tem produção de 14 horas efetivas. A China até maior. Mas você pode condicionar esse trabalhador a iniciar a jornada às 7 da manhã e terminar às 16 ou às 17. Nesse sentido, agora, diminuir um dia a mais, não sei se vai trazer solução para isso, e mais, principalmente quando você fala de um país que está desindustrializado, está perdendo a sua força motora nesse sentido, e a gente está precisando fazer o inverso, industrializar mais o país, buscar mais tecnologia, empregar mais uma mão de obra qualificada, para na ponta final reconhecermos o quê? O país produz mais, país arrecada mais, país paga melhor,
e desonera esta máquina. Mas aí tá, Edu, vamos lá, volta àquele ponto. Como a gente consegue isso? Por exemplo, nós temos o Ministério das Cidades. Sim. Se você pegar os trabalhadores urbanos no Brasil, das grandes e médias cidades, muitos perdem um tempo terrível no transporte. Exato. Perdem 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. Exatamente. Ou seja, perdem 4 horas, às vezes até 5 horas, vamos lá, 5 horas por dia, só no deslocamento. Para mim, então, a saúde do trabalhador, o tempo de lazer, o tempo de descanso do trabalhador é absurdamente impactado por isso. Exato. Então, o nosso ministro lá o ministro do Trabalho lá, o Luiz Marinho, ele teria um trabalho interessante para fazer junto com o Ministério das Cidades na questão do transporte público e com as vereanças, digamos assim, dessas grandes cidades de São Paulo, as grandes São Paulo, o Grande Rio, que tem um transporte pavoroso, o Rio consegue ser pior do que o transporte público de São Paulo, para que se resolva esse problema. Porque diminuindo o tempo que um trabalhador passa no transporte, o que acontece? Já facilita muito a carga de trabalho dele, a carga de esforço dele diário. E esse estresse que ele passa durante 3, 4 horas no transporte já o deixa com uma situação ruim para trabalhar. Exato. Mexendo também no trânsito das grandes cidades, você vai diminuir o quê? O número de acidentes de trabalho, que vai impactar o quê? Os afastamentos. A gente vai a intervalo e vou deixar só essa palavrinha aqui para os ouvintes. É o que a gente está batendo aqui na tecla e eu concordo com a Simone Tebet. Precisamos de planejamento. Exato. Em todas as áreas do Brasil. Não adianta apenas falar que vou fazer. Eu cito aqui, uma grande empresa ela só cresce com planejamento, com estratégias para aplicar justamente nas áreas mais necessitadas e mais sensíveis, um investimento, uma aplicação de novos profissionais que tenham ali conhecimento, principalmente esse regimento que você vai fazer. O país não foge à regra. Eu vou rápido no último intervalo para o Ailton concluir isso e para o Ailton falar a respeito aqui, né? Porque eu citei da matéria, é bastante preocupante. O número de prefeituras em déficit cresceu cerca de 7 vezes comparado ao ano passado. 44,3% dos prefeitos, Ailton, acreditam que a situação fiscal vai piorar. 44% acreditam que ela vai piorar ainda mais. 38% acham que pode melhorar. Mas tem um número de 17,6% que não sabe se vai piorar ou vai melhorar. Estão no meio do caminho, estão indecisos, né? E de acordo com o levantamento, cerca de 48,7% afirmam que desligaram os servidores dos quadros da prefeitura esse ano. Outros 10% estão com atraso de pagamento de pessoal, sendo que dessa maioria, 84,8% nos últimos 2 meses, em decorrência da queda do fundo de participação dos municípios, não conseguem pagar as contas. Ao menos 47,8% das prefeituras enfrentam atraso de pagamentos de fornecedores. Conforme dados divulgados pela entidade, né, o número de prefeituras em déficit cresceu cerca de 7 vezes comparado ao ano passado, portanto, de 22 para 23. Segundo o levantamento do primeiro semestre de 23, 50% das cidades tiveram déficit nas contas públicas. Em 22, esse percentual foi de apenas 7%. A pesquisa também mostra a redução de 55,8% na execução de emendas destinadas ao custeio de saúde, que você falou agora há pouco aqui, tá? Cortou-se na saúde, que foi de 12,6 bilhões em 2022 e de 5,6 bilhões este ano. Olha a diferença. Em relação ao total de emendas, a redução foi de 25,2% de 18,74 bilhões para 14,1 bilhão. Os motivos que agravaram a crise. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, o Paulo Zilkonski, né, mostrou aos jornalistas que os dados evidenciam que o cenário de crise enfrentado pelos municípios durante uma entrevista coletiva na tarde do dia 2 de outubro, agora, em Brasília, ele é um líder municipalista. Ele apresentou esse estudo feito e atualizado e destaca que o pessimismo dos gestores e da situação fiscal e das administrações locais pontuou que a situação tem sido agravada nos últimos anos e vai ficar pior em áreas de gestão. Principalmente ele ataca a área de saúde, educação e assistência social. Veja que é preocupante o Estado. E ainda tem deputados que sonham em criar novos municípios no país. Eu vou um rápido intervalo e na volta, às 9h54, o Ailton vai comentar este fato dos municípios brasileiros estarem literalmente grande parte em crise, né? Em crise financeira. E aí, quando você fala aqui saúde, educação e outras áreas tão importantes, perdem investimento, perdem assistência. Olha, educação, saúde e assistência social não podem perder, principalmente num país como o nosso. Eu volto já.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Todo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383 Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas e 58 minutos. O tempo passa, o tempo voa, né? O brasileiro que desapareceu em rave, atacado pelo Hamas, foi encontrado morto, mas foi encontrado morto, infelizmente, né? Aos 23 anos, ele acabou perdendo a vida e temos mais brasileiros sumidos. E é o caso aí do Hanani Gleiser, né? Que ele acabou sendo localizado, seu corpo, mas morto, infelizmente. Um dos brasileiros que estavam aí sumidos, no final de semana ele esteve na rave, promovida pelo pai do Alok, né, também DJ, que muita gente tem mandado várias mensagens. Ele não tem culpa nenhuma, gente. Ele é um organizador que tentou aí, na verdade, levar alegria. No momento, a gente tinha um congraçamento ali no Israel, né, uma semana festiva, uma série de questões, e esse era um congraçamento dos jovens em uma rave no local que já é destinado para isso, para que você tenha ideia, né?
infelizmente, uma notícia muito ruim, né? A gente está com muita tristeza, o brasileiro localizado, mas localizado sem vida. E temos outros, né? O Itamaraty, inclusive, está pedindo aí para que as autoridades de Israel possam passar informações o mais rápido possível, né? Isso possa acontecer. E a gente também, bem em cima das definições do Netanyahu, né? Que tem comentado aí várias citações, ele tem sido, acho que, muito pesado, né, o Ailton? Onde ele diz, vamos pulverizar aí o Hamas, vamos destruir o que está acontecendo na faixa de Gaza. Existem palestinos que estão sendo vítimas apenas, né, Ailton? E não são terroristas, não são bandidos, são pessoas, são civis. O primeiro-ministro de Israel, o Bibi, né, que eles chamam lá o apelido dele, o Netanyahu. Benjamin Netanyahu. O apelido dele lá é Bibi, né? Bibi. Mas essa situação dos palestinos de Israel é explosiva. Explosiva porque realmente a solução dos dois estados, na verdade, é a única solução. Não é uma solução, é a solução. Por quê? Porque tem um problema tudo bem, tem que se preservar Israel, garantir a existência, a soberania do Estado israelense, isso aí é manso pacífico, mas também garantir um território, um espaço para que os palestinos constituam seu país, seu Estado, tenham administração própria, um governo próprio. Agora, como fazer isso? É complicado. Por quê? Porque o Israel teme que, uma vez constituído um Estado palestino, parcela, não a ala radical, mas a ala até... Só um detalhe, né? Que os nossos queridos judeus, nossos amigos judeus, né? Que em grande maioria sofrem com essa tensão também, por essa questão, quando você fala em perseguição, da mesma forma os palestinos, veja como, dependendo do lado, tem horas que funciona. Segundo especialistas militares de política do Oriente Médio, o grupo Hamas já foi de utilidade do Netanyahu. Foi. E em certos momentos ele já cultivou o Hamas a seu proveito, para que ele pudesse cultivar o seu poder, a sua militância em todo o território de Israel, e hoje ele elenca como o principal. Claro que nós aqui jamais vamos apoiar atos terroristas, onde você sequestra, onde você mata, onde você vitimiza pessoas, mas muito cuidado, né, Ailton, na hora de elencar os culpados de forma global e geral. Eu acho que se há culpados, há culpados, é óbvio, que uma tragédia dessa sempre tem culpados. Sim. É a ala radical de Israel e a ala radical palestina, árabe, digamos assim. Por quê? Porque eles que impedem que as pessoas de bom senso dos dois lados se sentem para buscar uma solução conjunta. Sim. Porque, como eu estava falando, o que acontece? O Israel teme, até uma parcela moderada, que uma vez constituídos os palestinos no seu território e organizados, eles acabem servindo de ponta de lança para um movimento de agressão a Israel. Isso é um temor. E outra coisa, garantir também acesso, porque o Rio Jordão e tudo, ele passa a leste. E a Cisjordânia também a leste. Quer dizer, os israelenses teriam que garantir também o acesso à água. Exato. Que é uma questão séria lá, porque é uma região desértica. E que é um bem finito, né? Finito e é uma região desértica. Então tem esse problema. A outra questão é, pelo lado palestino, como é que você tem Gaza de um lado, a Cisjordânia do outro, quer dizer, separados por Israel no meio. Exato. Como é que integrariam os dois territórios? Que se constituiria uma área de passagem, se faria uma troca de territórios. E você fala de um Estado rico, que é o Estado de Israel, perante a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Exato. E as ocupações... Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio econômico. Agora, esse tratado que você está falando, para poder se cortejar e se utilizar, não é respeitado. Pelo contrário. A faixa de Gaza vive em completo isolamento. Né? Na verdade, o que acontece? A faixa de Gaza vive em completo isolamento. A Cisjordânia foi ocupada nos assentamentos, até em desrespeito à resolução da ONU de 1947, que previa os dois estados. Exato. Certo. E isso aí, o que acontece? Uma população palestina crescente. Exato. Então, em Gaza, a taxa de desemprego é 48% da população ativa. É uma coisa absurda. Então, é uma situação explosiva que foi se criando,
E outra coisa, a população em Gaza é sujeita à autoridade do Hamas, que são radicais, que está em manifesto. Exato. Então, o que deveria buscar? A formação de 2 estados. E a grande garantia que Israel vai ter de paz, de segurança, não é com armas. Armas, elas vão garantir a sobrevivência de Israel no curto prazo. Exato. Mas se Israel pensa a médio e longo prazo, é a constituição de um Estado palestino, Isso. mas com uma constituição democrática, afastando esses radicais, com eleições livres. Enfraquecendo esses grupos. Exatamente. À medida que a população palestina esteja sob um Estado laico, Isso. não sem nenhum viés religioso. Criando sistemas para proteger essa população. Exato. Sistema de saúde, educação, emprego, integração às economias Exato. regionais e Exato. mundiais. Exato. Eles não teriam como voltar atrás e voltar aquele atraso de perseguição, porque para esses grupos radicais, o que interessa, como há muitos que apoiam o Bibi, essa situação de confronto. E não se trata apenas de uma comoção ou de um embate religioso, não. Não. Se fala principalmente na questão territorial. Territorial e acesso aos recursos, à água, e agora também do Mediterrâneo, acho que ao norte de Israel, se tem a prospecção de gás natural. Isso. Estão construindo um gasoduto lá que também vai gerar muitos recursos para Israel. E olha, não fora, a gente vai ter um programa inteiro para falar disso daqui para frente, não fora a destruição das nossas grandes construtoras, o Brasil, há muitos anos atrás, há 30, 35 anos, 40 anos atrás, as maiores construtoras que tornaram o Oriente Médio em vários países com grandes obras eram empresas brasileiras. Com certeza. Que geravam arrecadação, geravam tecnologia, um reconhecimento do Brasil como uma potência, apesar de ser um país jovem, mas uma potência. Azailton, para a gente finalizar o programa de hoje, esse dado, onde a Confederação dos Municípios Brasileiros, aí alertando que 44,3% dos prefeitos, eles não acreditam, que a situação fiscal vai melhorar. Pelo contrário, quase 45% só acredita que vai piorar com a reforma tributária, e os dados estão aí com a dívida. Grande parte dos municípios não conseguem pagar seus fornecedores, não conseguem manter a folha de pagamento. Quando a gente usa o exemplo de Santos, mas a gente usa no bom sentido, Sim. Mas existem municípios que, além de não ter arrecadação, o que tem não consegue manter a folha de pagamento, os serviços básicos, que é saúde, educação, assistência social, zeladoria. Se o governo federal não estiver também atento a uma realidade dos 5 mil e poucos municípios, você não pode pegar exemplo São Paulo, Santos, não, você tem que pegar, claro, esse exemplo, mas você tem que nortear que você tem desde o mais rico aos mais pobres. Exato. Então, se a gente sai do estado de São Paulo, começa a percorrer o Brasil aí, a gente vai ver municípios que vivem da Fundo Rural, INSS que recebe seus moradores, repasses dos fundos de participação dos municípios, que com a desoneração do ICMS dos combustíveis, isso daí secou. E o governo federal tenta negociar um pacote com os estados agora para tentar equacionar esse déficit aí, essa perda de recursos por parte de estados e municípios. É uma questão difícil, porque agora nós estamos enfrentando outra contingência. Qual é? Os municípios do sul, que estão sofrendo com as enchentes. Quer dizer, se a situação fiscal era precária... Calamidade pública. Em situação de calamidade pública. E os municípios do norte, embora sejam poucos, o Amazonas seja um estado de baixa densidade demográfica, Sim. Tem poucos municípios, acho que não chega a nem 70, são 60 e poucos municípios. Tem a questão de ter que apoiá-los e ter que criar toda uma logística, porque à medida que secar os rios, o transporte por meio aquático, aquaviário, se perde, Exato. Então você tem que transportar por avião, por helicóptero, o que for, para que essas comunidades sejam atendidas, o que sobrecarrega ainda mais o governo federal e a possibilidade de ajudar. Sim. Eu acho que, de novo, passa pelo nosso Congresso. O Congresso começa a criar formas de desoneração, que não tem tanto a ver com a parte fiscal do país, e tanto a ver que eu digo, facilitar a vida fiscal do país, e acaba prejudicando justamente a recuperação desses municípios. E outra coisa, a gente precisa realmente rever como os entes públicos trabalham. Exato. Embora os municípios sejam autônomos, há lugares
Os municípios realmente, eles, por si só, eles não têm como sobreviver. Então eles precisariam se unir, os municípios, criar áreas, zonas, áreas metropolitanas, o nome que se dê, para que eles compartilhem os recursos e consigam prestar. Você tocou, Ailton, no assistência. tema que dá para que a gente possa aqui fazer, não um programa, uma série deles. Exatamente isso. Nós temos que ter um desenho dos municípios brasileiros, todos eles, com a destinação, aquele que o Ailton colocou com uma sapiência incrível. A gente pega o exemplo aqui da Baixada Santista, uma região metropolitana, que já foi a segunda, hoje é a sexta, a sétima, vai caindo mais. Mas qual é o desenho? Qual é a área que você pode destinar para a indústria? Qual é a área de comércio? Qual é a área que você pode ter para a agricultura? Qual é a área que você pode destinar, por exemplo, para novas tecnologias que podem vir e serem desenvolvidas? Nós temos países que têm áreas, por exemplo, para utilizar o método CDK, né, que é aquele que você traz o veículo desmontado, você só faz a montagem, não há a fabricação, é a montagem. Operacionalizar isso, porque você vai ter ali, com esse desenho, a destinação de cada município. Sim. O que esse município... ele pode ser um município misto? Pode. Ele pode ter lá a sua zona rural, pode ter a sua zona metropolitana, a sua área que consiste ali na vida do comércio, das instituições de ensino, os hospitais, mas você pode ter uma área também industrial. Então, existem municípios que podem se contemplar dessa forma. E nós não temos, né? Vamos dar um exemplo aqui, Ailton, não sei se você conhece, mas vamos pegar o exemplo de Maringá, no Paraná. Não, Maringá eu não conheço, norte do Paraná, né? Exato. Maringá é uma cidade projetada, é uma cidade, além de projetada, eu acho que é a mais arborizada do Brasil. Então, quer dizer, quando há um planejamento, efetivamente você cria condições dessa cidade crescer com equidade. Quer dizer, você vai dar a possibilidade das pessoas não ter favelas, ter um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento tecnológico. Então, você pega o sul do país, você tem algumas regiões que têm feito isso, né? Claro, quando a gente fala, por exemplo, no centro-oeste do país, a gente fala de Goiás, existem áreas que estão ali num progresso, é o nosso agronegócio. Mas a gente fala o quê? Grandes propriedades rurais. Sim. Com tecnologia, esses grandes proprietários fazem com que essas áreas... Mas não significa que o município está se organizando, não. Alguns grandes empresários se organizaram e aí fazem com que o resultado apareça. Então, Ailton, se a gente não discutir... Claro que a reforma tributária é necessária, a reforma administrativa é necessária, a reforma política é necessária. Essencial. Mas um desenvolvimento sem planejamento, concordo com a Simone Tebet. Nós precisamos desenvolver esse planejamento no país inteiro. Eu vou dar um exemplo aqui de São Vicente. A área continental de São Vicente é uma área adensada com mais de 150 mil pessoas morando lá. Ora, cara pálida, o prefeito de São Vicente diz que aquela área tem que ser ocupada para gerar negócios. Quando chega a oportunidade, não, nós precisamos guardar área para moradia. Não, nós precisamos área para ter comércio, indústria, gerar receita e gerar renda. Porque senão você cria uma cidade dormitório. E as pessoas vão ver do quê? Como diz o nosso querido Marcos Muniz, não dá para fazer pão o tempo todo e vender pão. Com certeza. Vai vender para quem? Não dá para fazer as miçangas? Também não dá. Quando você fala em economia criativa, ela é um complemento da renda que você absorve, você ganha de algum lugar, né, Ailton? Com certeza. E quando a gente fala em economia criativa também, envolve também tecnologia e tudo. Então precisa também educar a população para ter acesso a essas formas que embutem maior valor agregado. E eu ia só complementar algo com relação ao transporte, que também é fundamental. Aqui na Baixada, sábado, eu fui subir serra, fui até Suzano, tinha um compromisso lá, uma festinha. Gastamos 1 hora para subir a serra de Cubatão, né? Até Suzano? Não, até o topo da serra, porque fecharam a Anchieta. É verdade. Quer dizer, a infraestrutura precária também afeta. Ontem tivemos um acidente horroroso. Isso. Com 2 vítimas fatais. E... É hora também de pensar, o Marcos Muniz, a gente comenta muito aqui, não dá mais só com Anchieta e migrantes. Nós vamos ter tragédias acumuladas em cima de tragédias, lembrando que a população, em momentos de feriado, em momentos de final de semana com muito calor, nas festas de final do ano, então as autoridades que eu vou colocar incompetentes, tá? Sim. Porque se não verificam isso,
Além do que, nós temos um porto, que é o maior da América Latina, que sofre com isso. Até porque você tem ali uma faixa pequena, e nesse acidente de ontem registrou-se que o caminhão que teria causado o acidente, ele não estava na faixa da direita, ele estava na faixa da esquerda, que é proibida para ele. Com certeza. Então, aí você tem ali um acúmulo. Então, precisamos ter uma ligação urgente, né, com o Porto de Santos e, quem sabe, ampliar até a malha viária, né? Sim. Para o veículo de passeio, porque a gente está tendo ali já um acúmulo gigantesco, né, Ailton? Com certeza. E, aproveitando também o comentário que você fez sobre a Simone Tebet, acho que teria que se fazer uma homenagem, pelo menos reconhecer o trabalho de duas mulheres, a Simone Tebet, que ela está tirando o planejamento, tentando tirar o planejamento do dicionário e colocar no mundo prático, no mundo real, que é necessário. Justamente por isso, um país que tem a escassez de recursos muitas vezes mal alocados, o planejamento é a chave. A outra mulher é a Tatiana Prazeres, que é a secretária do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Ela cuida da área internacional. Ela tem feito um trabalho fantástico para quem a acompanha, porque ela está tentando tirar o nó aprofundar nisso. do comércio exterior. Bom. E como ela é especialista em relações internacionais, morou um tempo na China e tudo, então todo aquele trabalho de levantar os problemas, levantar os gargalos e tentar contratar as áreas específicas, seja a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, naquilo que ele impacta no câmbio, nas ferramentas de comércio exterior, ela está tentando fazer o trabalho de juntar todo esse pessoal para falar a mesma língua. O que no Brasil já é algo fantástico, criar parâmetros para avaliação dos projetos que têm sido encaminhados. Então essas duas personalidades, tanto a Tebet quanto a Tatiana, tem feito um trabalho que a gente tem que acompanhar de perto e, digamos assim, apoiar, porque a solução do Brasil passa muito por aí. As soluções dos problemas do Brasil. Então, o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro faz com que eu finalize o programa saudando mais uma vez, que havia saudado, que o Nobel de Economia deste ano foi destinado a Cláudia Gondin, né? Ela que, sobre os seus estudos das mulheres no mercado de trabalho, ela que é professora da Universidade de Harvard, foi aí agraciada. Parabéns a ela. Merecidamente agraciada. Merecidamente. E agora vai uma nota, viu, Virginia, de repúdio em relação à atriz Gwyneth Paltrow. Sabe quem é? Aquela que foi casada com Chris Martin. Ela protagonizou uma cena que eu lamento. Ela, não sei se o Ailton viu, quem não viu, procure nas redes sociais. Ela disse que para ela o Oscar é pouco significante. Vocês devem lembrar que ela ganhou um Oscar anos atrás numa disputa com a atriz brasileira Fernanda Montenegro. Sabe onde ela usa a estátua do Oscar? Segurando o portão do quintal dela. Nossa, falta de respeito, né? Eu acho que a academia, entendo que a academia poderia remover esse prêmio, tirar esse prêmio dela, porque, primeiro, é um desrespeito com a academia e com os membros. Os membros, a estatueta, quem quiser procura na internet. Está no quintal, está no chão, segurando o portão do quintal da casa dela. E ela jogou a nossa querida a atriz Fernanda Montenegro na vala como se fosse qualquer uma, né? Mas ganhei de quem, né? Esse título aqui. Então, pelo amor de Deus. Nota 0 para essa atriz, que, convenhamos, nada demais, né? E lamentável. Espero que a academia do Oscar pense duas vezes na hora de premiar certas pessoas, né? Parabéns, sabe para quem? Quando a gente fala nisso, e algumas pessoas às vezes ganham Grammy, ganham Oscar, e falam, respeito muito, agradeço, mas não quero, declino, né? A gente teve aí alguns artistas que já fizeram isso, para justamente não cometer esse erro, não diminuir a premiação. Ailton, diga. Eu vou falar uma coisa, se, como já falaram até no futebol, bom, se a Fernanda Montenegro não ganhou o Oscar, pena pro Oscar, quem perdeu foi o Oscar. E é triste a gente ver isso. Virginia, vamos embora? Vamos embora. 3 anos de ponto a ponto hoje, completando 3 anos. Obrigado, né, para todos os nossos apoiadores, eu não vou esquecer de nenhum aqui. Citar aqui, ó, agradecendo o ponto a ponto, Rádio Star News, 8 meses no ar. A nossa querida Emuniz Logística Soluções em Comércio Exterior, pelo apoio. Forte Vistourias Automotivas, Marcos Muniz, leia-se, né? Pela nossa Muniz Logística, Marcos Muniz, pela Forte, o Thiago Rodrigues,
pela NG Plus, nosso querido Roberto Barroso, pela NG Life, Roberto Barroso e também o Alexandre Soares, e Jory Barroso. Eu encontrei o Barroso sábado na praia, tá fazendo Cooper. Olha aí, tá fazendo exercício. Vou dar um abraço para ele. A nossa Ronaldo Hammer, arteirinho de ouro do nosso querido Ronaldo Hammer, a M Rocha, o Marcelo Rocha, Mecânica Neomar, o nosso Roberto Santana, Tintas e Tintas Zé Luiz Valino, e também aí, né, a Escola Ciência e Gestologia, nosso querido Jorge Ferreira Jorge, nosso querido Jorge. Dina, vamos embora. Amanhã tem mais, quarta-feira tem muito mais informação aqui no Ponto a Ponto. Continue com a gente, baixe o aplicativo da rádio, vai lá na Apple Store ou na Google Play e leve 24 horas Rádio Estados Unidos com música e informação. A rádio que faz parte do seu dia. Tchau. A Virgínia queria fazer o quê? Mais uma foto? Uma foto. Ah, faça a foto então, a gente ainda não encerrou. Uma foto aqui dos 3 anos. Estamos aqui, ó. 3 anos com vocês, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência dos nossos assim, ouvintes. vamos 3 aqui, do Ponto a Ponto, Rádio Star News. Parabéns, hein? Parabéns. Tchau, tchau. Vamos lá, tchau e juiz, hein, gente? Bom dia a todos. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.